Olá, muito boa tarde. Eu sou o Lucas Arantes, aqui do programa Dramaturgia Online. É um prazer estar falando com você aqui. Você que está vendo essa live gravada, você que está vendo essa live ao vivo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Ideias em Cenas, onde geralmente eu converso com alunos e alunas do programa Dramaturgia Online. Só que hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Eu vou conversar com pessoas que nos seguem aqui no Instagram, mas que ainda não são nossos alunos do curso completo. E a convidada de hoje é a Ana. E como que você pode participar aqui do Ideias em Cena? Você que mesmo que não seja aluno ou aluna do programa Dramaturgia Online, você pode nos escrever em inbox aqui do Instagram, que a nossa equipe pode te selecionar para que você seja convidado ou convidada a estar aqui comigo, a trocar ideia aqui comigo, a gente debater sobre dramaturgia, sobre arte, que é uma das habilidades humanas que são mais sofisticadas, mais do que saber fazer um iPhone ou saber usar um iPhone. Eu acredito que a arte é uma tecnologia, uma ferramenta que o ser humano tem nas mãos e que ele está praticando muito pouco. E que com a técnica certa, com as ferramentas certas, é possível escrever boas peças de teatro, boas histórias, né? E eu vou chamar... deixa eu ver, eu acho que eu chamei a pessoa errada. Deixa eu ver, a Ana já me solicitou, deixa eu ver se é a Ana que me solicitou. Não, ainda não tem permissão. É a Ana que está aí? Não, eu acho que não, eu acho que foi a pessoa errada que me solicitou. Ana, estou aguardando a Ana é professora Ana Lúcia Serrou. Ela é professora de arte e ela foi selecionada aí pela nossa equipe para que a gente possa falar sobre dramaturgia. Ana Serrou, tô convidando ela e vou aguardar você que está nos assistindo para que você fique até o final dessa live ou que você assista essa live gravada e a você também fazer parte aqui. Olá, Ana, tudo bom? Tudo bom e você, Lucas? Que bom estar aqui. Eu poder estar conversando com você, porque a gente fica desse lado aqui, não sabe quem está nos assistindo, etc. Então, é sempre interessante saber quem também se interessa por dramaturgia e quer não só ficar nos bastidores, mas vir aqui para o palco, para a luz, porque o celular hoje é uma fogueira, né? Nós estamos nos reunindo É, numa fogueira, trocando ideias sobre dramaturgia, sobre literatura e sobre arte. E aí, Ana, como que você me conheceu? então, eu conheci vendo os seus stories e fiquei encantada assim pela forma que você passa o seu conhecimento, de uma forma mais simples, mas não é um simplismo, é uma forma mais prática para a gente que é leigo entender. Eu sou professora de artes visuais, trabalho com formação de professor de arte visual, não estou na escola hoje, estou na Secretaria de Educação, mas esse crescimento que eu busco na dramaturgia é pessoal, de um sonho desde menina que eu tive, e sempre tive com o teatro dentro do meu coração, e hoje eu tenho a possibilidade de ter uma vida mais calma, tranquila. Falei, não, eu vou atrás do meu sonho. E aí eu encontrei você, E e o seu método, a sua maneira. dos conhecimentos que você viu até agora, né? Esses conhecimentos que nós colocamos nas redes sociais, alguma live, que mudança que te trouxe de concreto, assim, nesse pensamento da dramaturgia e que está reativando essa fogueira? A possibilidade que você passa para a gente, você pode escrever. Você consegue escrever em toda. Você tem sempre essa fala dando aquele up na gente. Você consegue escrever. E isso é muito bom, porque eu não sou sua aluna ainda. Né? Eu participo de um grupo aqui na minha cidade, sou de Mato Grosso do Sul, né, de Campo Grande. Então, eu participo no grupo do Teatro Casa. Então, daí veio a pandemia, eu comecei em 2019, aí veio a pandemia, aí começou online, ficou mais... Aí eu te encontrei. Pretendo, né, aprender mais com você,
tudo que você fala nos mostra a possibilidade de ser capaz. Assim, que você tira as nossas dúvidas nas suas lives. Os problemas que as pessoas comentam com você são os problemas meus, que eu vivo. A angústia, quando eu estou escrevendo, ai, e agora? Não, vou parar, não, isso não está bom. E aí eu vejo você dar aquela... Eu estou no caminho. Que legal, que legal. Fico muito feliz de saber isso e assim, não é um incentivo barato, né? No sentido assim, vai lá, Não, você consegue, né? Não é um isso. caminho, né? Porque existe esse caminho, né? Eu vi um post seu que você fala, vai falando do que todo mundo é capaz de escrever e que você às vezes não está conseguindo, mas precisa de ter a técnica. E eu falei assim, o que é a técnica para o Lucas? Né? Porque eu não sou sua aluna, talvez participando eu vou entender isso, mas de uma forma assim mais, o que é a técnica para você? Eu não estou te entrevistando, mas eu fiquei com essa dúvida. Perfeito, vou falar. Tem um livro que é o primeiro livro de escrita criativa da humanidade, ao menos que eu tenho conhecimento, que chama A Poética de Aristóteles. Essa foi a Ah, você... Esse foi o primeiro livro de escrita criativa. Ele é um livro difícil, não é um livro fácil de ler, mas eu atualizei ele no curso. Tem um módulo introdutório só falando sobre a Poética de Aristóteles para que as pessoas não precisam. Claro, é sempre bom ler a Poética de Aristóteles, mas eu meio que faço uma janela, um Windows, para a gente enxergar toda aquela programação e pensamento aristotélico sobre a arte poética, que é a arte mais importante que a ciência, mais importante do que a dialética, mais curso, mais importante do que um debate, porque para se tornar ciência, para algo se tornar uma ideia, ela precisa passar pelo campo do sensível. Então, assim, quem tem filho, quem tem filha, mostre figurinhas, desenhos, etc., porque a arte ela mostra o campo do possível. E quando nós enxergamos o campo do possível, aí a gente vai chegando nas campo das ideias, nos outros campos. Mas para a mente abrir dessa forma, ela precisa iniciar pelo campo do possível, né? A ciência só existe iniciando pelo campo do possível. Quais são as possibilidades que isso pode causar na vida de alguém, etc. Então, são vários caminhos sendo ramificados. A ciência é o último percurso, né, de uma ideia concretizada, né? Mas todo o início ele vai pelo campo do sensível, do possível. E o Aristóteles ele fala uma coisa bem interessante nesse livro da Poética. Ele fala: você não consegue ensinar as outras pessoas no sentido de ao que elas vão escrever, sobre o que elas vão escrever, é, a estética que elas irão escrever. Isso não é ensinável, porque isso é da voz da pessoa. Cada um tem a sua própria voz, cada um tem o seu espírito. Né? Quando nós somos somos fundados para a eternidade e é uma vez só e de uma maneira única. Né? Não existe pessoas iguais. Né? Não é um iPhone que é um parecido com o outro. Né? Cada um tem as suas diferenças, tem as suas peculiaridades. Vivência. Nós nos somamos, né, quando estamos em coletivo, né, e aqui em debate. Então, o Aristóteles fala, isso você não consegue ensinar, mas existe uma coisa que é ensinável em literatura, que é o ritmo e a harmonia. E para você criar ritmo e harmonia, ou seja, ó, a voz não é ensinável, cada um tem a sua. Mas para a voz aparecer, a única forma disso acontecer é pelo ritmo e pela harmonia, que é justamente a técnica. Eu não sei se você já sentiu quando você está lendo um livro, aquilo tem uma musicalidade. Aquela voz foi encaixada num ritmo e numa harmonia. O ritmo são né, os compassos, vamos colocar assim, e a harmonia é laçado. Isso é técnica. E isso é ensinado. Em literatura, isso é possível.
você ensinar essa técnica. Como na música você tem notas musicais, compassos, um compasso, né? As claves. Acho que o compasso ali, quando você, tanto no violão também, quanto no piano ou em qualquer instrumento, você vai aprendendo e vai encaixando no seu sopro, ou nas suas habilidades, né? Tanto que se Uhum. você pegar duas composições musicais e dá para duas pessoas, as notas podem ser as mesmas. Só que mesmo assim o som vai ser diferente, porque a pessoa está colocando a expressão dela naquele instrumento. Então, por mais que as técnicas literárias são as mesmas, vamos colocar assim, elas são milenares, quando a pessoa coloca a voz dela, o som sai diferente. Por isso que nós temos tantas obras de arte, tantas histórias surgindo o tempo todo. Vou te fazer uma pergunta para você. Você já teve alguma época da sua vida que você falou assim: ah, todas as histórias já foram contadas, não tem mais nada para eu contar? Sim, sim, é essa sensação. E parece que isso que eu vou falar é comum. É comum demais. Quem que vai querer ver isso? E de repente, você já não viu um filme ou uma história que de repente você assistiu e falou assim: nossa, eu tive essa ideia. Incrível, é verdade. Por que que eu não falei? Aí você sente derrotado, assim, parece, poxa, eu tinha capacidade de fazer isso. Exato, porque eu toda hora falo, todas as histórias foram criadas. Aí de repente surge um filme original, surge um livro original. Eu falo, gente, então estamos só começando, porque as combinações são infinitas. Então o nosso povo brasileiro tem muita história para contar, histórias boas para contar. Então, sobre isso, quanto mais, por exemplo, eu tenho certeza que eu penso em imagens que são mais interessantes do que as imagens do quadro do Salvador Dalí. Você conhece os quadros do Salvador Dalí? Sim, sim, sim. Sou de artes visuais. Então, são bem malucas aqueles quadros. Aham. Mas assim, São sonhos. eu não, eu não tenho técnica para colocar, para criar as imagens que eu penso. O Salvador Dalí teve a técnica Verdade. das imagens. Então, eu acredito que você tem histórias mais interessantes do que do, sei lá, Paulo Coelho ou do o Dan Brown ou qualquer outro escritor. Eu acredito que você tem interessantes para ele. Só que talvez falta a técnica para você colocar isso no papel. Falta essas ferramentas de escrita, como na música tem claves, tem compassos, etc. Na literatura tem ferramentas de escrita. E tem uma coisa que eu prezo muito no programa Dramaturgia Online, que é a organização. Você tem que organizar suas ideias ali dentro de uma certa estrutura e o leitor, ele vai ter contato. Primeiro você tem que saber o todo, você como escritora. Uhum. Você tem que saber, Uhum. daqui a pouco vai tocar a campainha e alguém vai aparecer com algum pacote. Você tem que saber isso. Só que o leitor não. Então, aí entra umas ferramentas, que é a ferramenta de antecipação. Você vai antecipando algumas coisas que vão acontecer, que vai tocar a campainha, por exemplo, o celular toca, coisas vão sendo antecipadas, ou o que o carteiro for trazer tem a ver com alguma situação que o personagem está vivendo, que ele também está dentro de um enredo, vamos colocar assim. E você, como escritor, você antecipa isso para o leitor, já cria um, um sintoma de alerta, de atenção nele, para que ele fique na sua história. Então, a ferramenta de antecipação é uma das ferramentas aí que existem para você poder criar. Mas, assim, são tantas assim que é difícil falar aqui, por isso que a gente tem o Sim. curso organizado, gravado, etc. E aqui a gente está no bate-papo. Mas, enfim, vou passar a palavra para você, que você fez uma pergunta e não parei de falar aqui. Não, é maravilhoso te ouvir.
E uma coisa que, mesmo você prevendo tudo isso, agora acontece isso, o cenário muda, aí entra a personalidade do ator, que às vezes você escreveu uma coisa assim e fala, não ficou legal, né? Eu acho que essa fala que ficou... Muda também, né? Muda. Eu já alterei textos meus por conta do ator. Seja acrescentando, seja retirando. Então, você no seu processo, às vezes quando você escrever sua peça e ela for para a cena, alguém for ler numa leitura dramática, por isso que antes da peça ser encenada, nós fazemos mesa. Que o autor, o dramaturgo, ele vai ver, opa, peraí, isso aqui, eu vou acrescentar aquilo. Pô, o personagem, ele tem uma característica assim, vou acrescentar isso na fala. Então você pode acrescentar algumas coisas ali. A peça ela só é finalizada quando é encenada, assim. Senão ela é só notas musicais sem a encenação, né? Assim. Uma coisa, eu trabalho com um professor de teatro aqui em Campo Grande, Douglas Caetano, e eu aprendo muito com ele. Aí eu escrevendo, como eu aprendi no meu curso, eu fiquei muito presa, não sei se é presa, se é legal, a Nelson Rodrigues, a forma de escrita do Nelson Rodrigues, com as rubricas, o tempo todo. Aí eu perguntei para ele, e ainda estou em dúvida, será que as rubricas prendem muito o ator que vai assumi-la, assumir a fala? Não, de maneira nenhuma. O Goethe, ele tem o escritor Goethe, alemão, Uhum. de Werther, autor de um dos Faustos, né? Porque não tem a versão só do Goethe do Fausto. Tem do Christopher Marlowe, alguma coisa assim, tem a versão dele. O Murnau fez uma versão do Fausto também. Eu fiz uma versão do Fausto, minha versão chama Infausto, que é azarado. E o Fausto, esse mito nada mais é do que uma ode ao gnosticismo, né? Que é você acreditar em um conhecimento, enfim, maior do que né, a Terra foi criada por um Deus imperfeito e existe um conhecimento secreto aqui, que se a gente juntar pena de pavão com não sei o que, vai surgir alguma coisa mágica, né? Então, enfim, esse é um mito clássico aí da literatura que se você que está nos assistindo e não conhece, eu recomendo que você ao menos assista o filme do Murnau, que vai te dar uma elucidação da potência que é essa história, né? Porque nós somos rodeados por histórias, né? Nossa civilização, ela se organiza por meio de histórias e o mito do Fausto é uma dessas mitologias, né? Agora, voltando à sua questão do Nelson, voltando à questão do Goethe, que ele fala que uma das primeiras habilidades que um escritor pode adquirir ao escrever é copiando outros autores. No começo não tem problema você pegar o Nelson Rodrigues e copiar no sentido de se inspirar exatamente ali no que a forma dele colocar as rubricas, etc. Então, essa é uma das formas de aprendizado, que está inclusive na Poética de Aristóteles, que ele fala que uma das primeiras formas da criança aprender alguma coisa, ela é imitando algo. Para a criança entender que ela não voa, ela vai fingir que ela é uma borboleta e vai tentar voar. E depois ela tira a máscara de borboleta, criança, e fala assim, pô, eu não vou. Né? Mas ela se incorporou ali na borboleta. Ela copiou a borboleta, mas viu que a borboleta não se encaixava com a estrutura corporal dela. E aí ela aprende mais sobre a borboleta quando ela copia o movimento da borboleta ou alguma coisa nesse sentido. Entendi. Então, a cópia, ela é um processo de aprendizado importante. Só que depois dessa fase, a próxima fase é você conhecer a estrutura. Tá, o Rodrigo escreve as rúbricas assim, mas qual que é a estrutura das rúbricas? O que está por trás? Quais são os tipos de rúbricas que eu posso me utilizar na minha história?
Que aí quando você conhece os tipos de rúbrica, que é uma ferramenta, inclusive tem no programa Dramaturgia Online os tipos de rúbricas que você pode se utilizar para escrever a sua peça de teatro, quando você domina uma ferramenta, eu pego e organizo a minha peça, organizo aquilo que eu estou criando de uma maneira original. Por quê? Você vai pegar a ferramenta, que isso é ensinável, é isso que eu ensino, a ferramenta, e você vai colocar na sua voz. Ou seja, não é mais a voz do Nelson Rodrigues. Quando você entende a ferramenta, a estrutura por trás, que seria a estrutura das rúbricas, por exemplo, aí você se utiliza do seu ponto de vista. Você, inclusive, pode criar uma rúbrica nova. Tem um aluno meu, por exemplo, que ele ama história em quadrinho. Ele criou uma disposição nas páginas que na história em quadrinho você tem a fala do narrador, a fala do personagem e o desenho. Como ele mesmo me disse, eu mesmo aconselhei, falei, se você for desenhar quadro por quadro, até você aprender a desenhar, ou até você contratar alguém nesse momento, escreva. Cria uma coisa nova, já que você ama tanto história em quadrinho, que se assemelhe a uma história em quadrinho, mas seja escrita. Enfim, ele criou uma disposição mostrando o que é voz de narrador, o que seria o desenho escrito e o que seria as falas do personagem. Então, quando você entende o fundamento, você consegue criar em cima da sua própria voz. Então, assim, é justamente isso que você consegue criar uma originalidade, dominando a ferramenta por trás e colocando a sua voz nessa ferramenta, nesse sopro, vamos colocar assim. Faz sentido? Sim, aí eu desprendo de mim querer conduzir toda a cena e deixo com mais liberdade quem vai interpretar. Tudo, tudo depende do que você quiser. Por exemplo, tem peças de teatro que elas são 100% em cima de rúbricas, não tem fala. É mudo. Interessante. Então, a dança utiliza disso, né? Se utiliza disso. Mas eles ensaiam mais do que tem um dramaturgo por trás. Aí a dança tem mais um coreógrafo, vamos colocar assim. Mas existem peças de teatro que às vezes, tanto que às vezes uma peça de uma página, ou uma página de uma peça de teatro, pode durar 20 minutos. Por quê? Personagem vai até... Tudo depende do contexto, da mensagem, do enredo, dos personagens, do conflito, da inverossimilhança, da verossimilhança, da corda dramática, do arco dramático, do fio que segura a sua história, enfim, todas essas a planta da sua história, as fundações, enfim, tudo que envolve a construção de uma peça. Às vezes um personagem acordando de manhã, ligando uma luz, espirrando e tossindo durante 10 minutos e falando alguma coisa no sentido de que parece que estou infectado ou ninguém mais se aproxima de mim. Todos me abandonaram, não sei. Alguma coisa assim? Isso, se estiver dentro da construção da história, pode significar muita coisa. Então, o jogo da escrita, o jogo da arte, ele é um jogo de que ela fala. Eu não sei se você percebeu essa minha fala, criei aqui uma coisa simples aqui, mas que a fala literária, ela fala mais do que aquilo que é passado. Parece que tem algo por trás. Eu acho que essa é a grande magia do teatro, a grande magia da arte. Ela ultrapassa o entendimento. Você não ter pressa, né, de entregar. Porque quando a gente está escrevendo, a gente quer colocar tudo... E isso que você está me falando, já só de você falar me dá um conflito, né? Pô, esse cara tá...
Então, isso é muito magnífico ouvir isso, porque me dá uma tranquilidade de ter que escrever muito, 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 muito. Ai, e até ter essa calma. E também uma coisa que você pode responder depois, não sei se eu estou extrapolando seu tempo, Não, eu tô aqui. é da gente sair você tem um pensamento televisivo na hora da escrita, né? Você romper com isso é um exercício. Você tem uma cabeça influenciada pelo cinema. E o teatro é isso que você acabou de falar. O teatro mostrou aí na prática para mim que não precisa esse desespero, né? E também ter uma salinha igual ao filme. O teatro é diferente. O desespero acontece quando o escritor, o dramaturgo, ele sabe exatamente ainda o que ele vai escrever. Por exemplo, às vezes o excesso de coisas, eu não sei se você já viu isso aí na sua secretaria. Quando alguém não tem nada para falar, ela compensa com excesso. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo outro, fiz aquilo, mas depois eu fiz aquilo, depois eu fiz aquilo, ó, tá tudo certo, viu? Tá tudo bem. Ou seja, quando a pessoa não tem, às vezes não fez nada, ou não tem o que acrescentar ali no debate ou na coisa, ela coloca o excesso de coisas para compensar essa falta do que ela vai fazer. Eu já vi muitas peças que elas começam e assim, mas sobre o que o autor está falando? Parece que só ele sabe. Ou ele quer falar sobre alguma coisa, mas não está tocando ainda, porque às vezes nem ele sabe o que ele vai escrever. E um texto também é o que o autor não escreve. Ninguém está ali para ler uma peça de teatro para estudar um confessionário. Ninguém está ali. A confissão, ela é um estilo literário. Mas assim, estamos falando aqui um pouco de ficção, de dramaturgia. Ninguém ali está para ver uma peça de teatro, para ver uma espécie de testamento. A gente tá para suspender a realidade. A gente está para criar algumas coisas para a pessoa entrar dentro da história. E o autor precisa saber, ele precisa organizar a sua história antes dele querer passar pro espectador, pro leitor, porque senão vai ficar chato. Ele não vai conseguir entrar na história. Você não organiza o ano da sua secretaria aí, ou você faz no... Ah, o que tem para hoje? Organiza o ano, senão a gente se perde no meio do caminho. A escrita é a mesma coisa. Você tem que saber o conflito principal da sua história. Você tem que saber a mensagem, mesmo que essa mensagem não esteja explícita. Isso tudo é técnica. Você vai né, seguindo assim a estrutura do programa Dramaturgia Online, você vai estruturando. É igual construir uma casa. Você vai estruturando camada por camada. E o mais louco são as pessoas que seguem esse percurso, e você já deve ter visto algumas delas. O programa Dramaturgia Online tem 2 meses, né? Claro, eu não criei essa técnica em 2 meses. Estou há anos tentando chegar numa concisão para falar assim, depois de ter escrito 15 peças de teatro na prática, enfim, ter passado por infernos, e céus e infernos, chegar numa ferramenta que a pessoa usa. E você deve ter visto alguns discursos de pessoas falando, eu escrevi minha peça em menos de 30 dias. Eu escrevi minha peça em 2 semanas. Eu escrevi minha peça em 15 dias. Por quê? Quando você sabe o que você vai escrever, e não é só sobre o assunto, eu quero escrever sobre o coronavírus, e começa a escrever. Não. Quando você organiza os personagens, o cenário, tudo que envolve a construção de uma peça de teatro, quando você sabe, isso, se você souber, você conhece muita coisa da secretaria. O próximo evento do ano vai ser, sei lá, algum evento. E você sabe sobre o evento, você escreve sobre o evento em um dia. Descrevendo, às vezes, 5 páginas. Com a escrita mesmo. Quando você que você vai escrever, antes de você escrever, claro que você vai se surpreender no meio do processo de escrita, e isso é fundamental. Mas você tem que ter um norte.
E é isso que faz você escrever uma peça de teatro atrás da outra, assim, sem ficar anos e anos e anos e anos penando. E até tem pessoas que falam assim, ah, eu não gosto de reler minhas peças, né? Tem algumas pessoas que são assim, os meus textos, né? Eu falei, meu, então talvez você não goste do que você escreveu, porque a escrita não é sobre você, é sobre uma história. É sobre a história de todos nós. Sobre a história da humanidade, sobre os nossos conflitos mais profundos, sobre as nossas buscas. Então, o texto ele tem que ter coisas além do que é entendível, né? Ele tem que ter essa coisa de que, caramba, parece que o personagem está tossindo, falando que o abandonaram, mas parece que ele está falando sobre tantas outras coisas. Ah, eu também me sinto assim. Então, essa é a grande magia do teatro, né? A grande magia da escrita. Como você falou, eu estou escrevendo, terminei uma agora que chama O Triunfo da Mediocridade. E eu não estou muito certa com esse tema. Então, eu faço uma crítica à ditadura militar no processo de redemocratização do Brasil de 1988. E tem momentos que eu percebo que ficou muito didático, é muito contando a história. E isso que ainda eu vejo que eu tenho que me libertar. Eu acho que eu vou me libertar aprendendo as técnicas e escrevendo, né? Certeza, com certeza. E depois a gente vai ter um workshop de dramaturgia na próxima semana, que vai ser um evento online para que aqueles que querem dominar essas técnicas, acho que o link está na biografia do Instagram, para quem cadastrar. Se você não se cadastrou ainda, coloca seu e-mail. A gente vai ter uma semana aí de conteúdo. Depois eu vou abrir as vagas para o curso completo e a gente vai ter uma mentoria. Vai ser um prazer acompanhar o desenvolvimento da sua história ali, né, nos próximos semanas aí, para que a gente possa desenvolver isso juntos. E eu vou te fazer uma pergunta. O que mais, assim, qual que é um dos relatos de guerra mais famosos? Às vezes não é o relato da guerra em si. O Diário de Anne Frank é uma das histórias mais impactantes e emocionantes que mais duram até hoje. Então, às vezes, não é ser didático ali, falar sobre a bomba ou falar sobre determinada coisa, etc. Às vezes é pegar um ponto de vista inusitado. Hum. Às vezes é contar sobre uma outra perspectiva. Então, o ponto de vista é uma das escolhas do dramaturgo, do escritor. Quem que conta essa história? Né? Pode ser um ponto de vista. É, é, eu falo como uma mulher que viveu esse período, né? Tem lembranças desse período. Eu não fui uma guerrilheira nem nada, mas eu vi no cotidiano de uma família simples o que foi a ditadura militar e trago também a coisa da repressão da mulher feminina, que era castrada, né, pelos pais ditadores. Então a história acontece em função dessa mulher que faz uma relação com o mito da caverna de Platão, né, que ela quer mostrar essa luz. Então, assim, tá, mas a minha preocupação é de não ficar chata. Claro, claro. Assim, não conheço essa história, não sei se ela está escrita ou se é só uma ideia ainda, como é que você está organizando isso. Está escrita já. Está escrita. Legal. E como a Clarice Lispector fala, o escritor ele escreve um livro sobre uma história. A história que você for escrever, ela vai carregar essa história, a outra vai carregar essa história. Nós escrevemos sobre os mesmos pontos de vistas, né? Os mesmos colocar assim, de forma diferente. E eu fiquei imaginando que eu acho que eu nunca vi uma história. Opa, você tá aí? Tá aí. Eu nunca vi uma história da ditadura militar que é do ponto de vista. Eu acredito que eu nunca vi, tá? Posso estar errado. Mas que é do ponto de vista de quem tortura.
Porque a gente só tem, ah, eu sou vítima, eu sou vítima, eu sou vítima, eu sou vítima. E o ponto de vista de quem tortura? Porque ao você ressaltar a ignorância, ao você ressaltar a, a, os, as situações, etc., né? Até ele, às vezes, esse personagem se transformar, depois de, às vezes, ter matado alguém, torturado alguém, né? Cair numa crise existencial e aconteceu alguma coisa. Denunciar, não sei, né? Então, porque tem uma coisa na arte que é fundamental, que é o personagem, ele precisa se transformar ao longo da história. Então, por exemplo, se ele é vítima no começo, ele precisa se transformar, às vezes, num opressor no final. Às vezes, se ele é opressor no começo, ele se transforma em vítima no final. Quantas histórias você já não viu de que o personagem ele começa fraco, ele começa ingênuo, ele começa de uma forma que você fala assim: é esse personagem que vai salvar a humanidade? Não é possível. Sabe, tipo, tem um cometa que vai invadir a Terra. Aí vem um personagem ingênuo, assim, ou sem força alguma, ou um dentista, sei lá, alguma coisa que não tem nada a ver com o cometa, e fala assim: é esse o personagem principal, mas como que ele vai salvar a humanidade? Aí ao longo da história vai se desenvolvendo que esse dentista, né, que é um médico que trata dente, etc., de repente ele tem uma resina X que vai numa bomba e que ele descobriu estudando e que de repente salva a humanidade. Ou seja, o personagem às vezes precisa se transformar ao longo da história num personagem às vezes ingênuo ou fraco e forte no final, né? Então pense isso, por mais que seja o ponto de vista da sua personagem, o que você pode imaginar aí? E agora sim, o que eu sempre aconselho, e caso você opte por entrar no programa Dramaturgia Online, eu sempre aconselho assim: a peça que está escrita, ela está escrita. Ok. Eu sempre aconselho de quem entra, e até hoje as pessoas que seguiram esse conselho deram bem, entre sem saber o que você vai escrever. Não chegue com conselho, assim, eu quero escrever sobre isso. Porque o que esses personagens que você for criar, né, seja da ditadura, seja no mundo contemporâneo, seja no faroeste, qualquer coisa, são máscaras, são massinhas de modelar para falar sobre algo mais profundo que está aí dentro de você. Então, assim, independente se você vai escolher um torturador, uma torturada, uma guerrilheira, um não guerrilheiro, um camelô, um frentista, um dentista, independente de quem você for escolher, entre, como diz Freud, o criador da psicanálise, ele fala, entre com a atenção flutuante. Ou como Bion fala, que é um outro psicanalista, entre sem desejo e sem memória. Vê qual é o primeiro, os próximos primeiros 50 metros. É para eu criar isso? Criar isso. Criar aquilo. Criar aquilo. Porque a escrita é muito louco. Ela é um striptease às avessas. No sentido, o striptease, as pessoas tiram a roupa. Na escrita literária, essa roupa ela vai sendo colocada. Quem me ensinou esse termo foi a mulher do Assis Brasil, que é um professor de escrita criativa. Peço mil perdões por não lembrar o nome dela aqui agora que me fugiu. Mas eu aprendi com ela isso, eu gostei muito quando ela falou isso sobre striptease às avessas, que é, você não sabe o que vai acontecer, calma. Aí, de repente, surge um objeto, um pendrive.
De repente surge uma outra coisa, um copo d'água. De repente surge um personagem de barba. De repente surge um, sei lá, as coisas vão sendo dadas ali no processo que você vai estruturando a sua história. E só rememorando o que nós começamos a falar no começo desse papo, que é a estrutura das histórias são as mesmas. Todas as histórias são as mesmas. A estrutura por trás. Óbvio que elas são diferentes. Essa estrutura às vezes é imperceptível para as pessoas. Mas como esse é o meu foco de estudo, né, eu sei que as estruturas são as mesmas. Então, você conhecendo essas estruturas, esses fundamentos, você vai colocar sua voz e vai conseguir criar essa sua história. Os celulares têm vários tipos, né? Tem Uhum. celular assim, enfim. Tem a câmera, às vezes a câmera vai de um lado, às vezes a câmera vai do outro, mas o celular em si ele tem o mesmo conceito, né? E as histórias são parecidas. Faz sentido isso que eu estou falando? Porque eu fui falando aqui, desatei a falar. Muitíssimo. E eu acabei de ter um novo aprendizado, porque já não gostei do final que eu tinha dado para essa peça. Eu já gostaria de mudar, assim como você falou, as peças já estão escritas, então eu posso fazer um do outro ponto de vista futuramente. Não, mas E pode mudar. Você pode mudar. Eu falo que, sim, às vezes, para a gente trabalhar numa mentoria, uma peça que já está escrita, é mais difícil, porque as fundações da casa são colocadas, né? Quando a gente vai é, quando eu vou lá no curso, vamos agora arar o terreno. Aí a gente ara o terreno, organiza o terreno. Agora nós vamos colocar o ferro, depois o cimento, aí as fundações, enfim. Quando a gente vai estruturando isso, é fácil de mudar um pilar de lugar, antes dele ser colocado. Agora, quando o pilar está colocado, é mais difícil de mudar. uhum. E uma coisa que eu fiquei pensando também é que você falou, as histórias são comuns de todo ser humano, né? Mas essa interpretação que a gente traz para o personagem é que é diferente. Mas uma coisa é a gente se despir no momento em que está escrevendo de não ter nada pronto mesmo. Porque no próprio caminhar você vê que você está nua, se sente nua, mas tem tantos conflitos aqui dentro desse ser humano que tudo é possível que dá, né? Você falou numa postagem sua sobre contos, né? Da ponto de vista do animal. E isso é a coisa mais difícil para mim, que foi durante o processo lá que eu aprendi. De me fazer um animal e falar como... E não consegui. Não consegui. Empatia, né? Empatia, você se É. lugar do outro, né? Agora também não adianta você ir nu para a selva. Você tem que ir com as ferramentas. Você não pode ir Uhum. para falar assim, vamos ver o que vai acontecer, eu vou encontrar. Aí, de repente, você está no meio da selva, nu, com fome, cheio de mosquito, e você fala, caramba, eu podia ter trazido uma mochila, Repelente. uma calçadinha, repelente, um isqueiro ou aquele negocinho para fazer fogo, tipo, as ferramentas elas são fundamentais para quem vai acampar. Só que se você vai com as ferramentas no mundo mental, que é a floresta, colocando essa metáfora do andar nu, se você vai ferramentado para o mundo mental, que é a nossa floresta da realidade, se você vai com essa ferramenta nessa nossa floresta mental, você vai encontrar madeira, porque você está indo para uma floresta com a ferramenta certa para fazer fogo. Você está indo com um guarda-chuva, com uma barraca para se proteger da chuva que vai acontecer em determinado momento. Você vai estar indo com um alimento que você sabe que vai ter fome. Ou seja, você sabe que em determinado ponto da história, que você vai dominar isso, tem que acontecer tal coisa, então você já vai ferramentado para isso.
Você não vai nu no meio mental, e essa metáfora é excelente, porque as pessoas quando vão escrever, elas vão nu. Ah, agora eu vou escrever, né? Uns tomam uma cachaçinha, um licor, e falam assim, agora eu vou escrever, né? E começa a escrever, começa a escrever, começa a escrever. E aí você fala, aí o efeito do álcool passa, ela fala assim, ah, e onde eu tô? Ah, depois eu vejo isso. E aí perde todo o negócio. Ou seja, escrever é um processo de lucidez também. É um processo de você organizar a sua excursão, a sua viagem no seu mundo mental. É uma viagem que quando a gente volta com o leão morto embaixo dos braços. E não há nada mais gratificante do que ir para a floresta mental, não se perder lá dentro, porque as pessoas se perdem na floresta mental, e voltar com o leão debaixo do braço, pendurar na parede e falar assim: pronto, fiz a minha colheita, entrei na guerra e saí vencida, ou saí vencido. Acho que esse é um dos grandes prazeres que eu, eu desejo que todo mundo que está nos assistindo e você tenha, que é entrar no seu mundo mental e sair com uma boa história para contar, se orgulhar dela e falar assim, ó, esse aqui tá o meu melhor. Pode ser uma história de uma página, de 50 páginas, o que for. Ó, isso aqui eu tenho meu orgulho, leia o meu texto, né? Leia a minha história, que isso eu tenho um pleno prazer de mostrar, e isso não precisa demorar muito. Você pode escrever uma peça em 30 dias e se orgulhar para o resto da vida. Ai, que ótimo ouvir isso. E é prazeroso mesmo quando você termina e fala, ufa, combati um bom combate, né? Terminei, ficou para mim, pelo menos, interessante, né? Agora, se ficou também pra gente interessante, tomara que as outras pessoas gostem, né? Ah, se ficou para você, que nem você mesmo falou agora. Ah, eu mudaria o final da minha peça, ou seja, você ainda não está satisfeito. Quando você Não. fala assim, eu estou satisfeito, você sabe que vai agradar o outro. Porque quando você é transformada como escritora no processo de escrita, você também transforma o outro. Então você sente, você Muito. vai soar bem para o outro, né? Uhum. Você já teve essas batalhas que você saiu derrotado, não ter conseguido matar o leão debaixo do braço? Muitas vezes, muitas vezes. E é muito chato. É, mas isso também te dá uma. Não, então eu vou. Bom, essa é a minha personalidade. Não ficou bom, então vamos fazer novamente. Até. O que você fala de Platão, experimentar. Né? Não tem a asa da borboleta, mas eu vou viver essa sensação, né? Então começar de novo e experimentar até conseguir. Eu não dou muito por vencida. Claro. Agora, nada melhor do que. Teve uma pessoa que colocou uma metáfora de bolo aqui nos comentários. Nada melhor do que você descobrir que, de repente, a farinha você coloca antes do bolo ir para o forno, não depois. Porque tem gente que coloca a farinha depois que sai do forno e quer colocar farinha, fazendo uma metáfora aí no mundo da literatura. Nunca vai funcionar. Então, tem algumas coisas que em literatura funcionam. Então, nada melhor do que você saber, né, a função de um fermento, a função da liga que você tem que dar no recheio do bolo. Porque quando você descobre o fundamento, eu sou uma pessoa que busca os fundamentos antes de fazer as coisas, né? Outro dia eu fiz um bolo, falando em bolo, que a pessoa falou aí, eu fiz um bolo com banana, farinha de. Não foi farinha, foi flocos de aveia, né? Foi aveia A e farinha. Ovo, limão e umas sementes, alguma coisa assim, e um pouquinho de fermento. Ou seja, a pessoa falou, ah, mas você não colocou farinha? Eu falei assim, né? Acho que a banana ali com ovo e com
a aveia formou essa função que a farinha faria. Então, você sabe o fundamento, você faz qualquer coisa. Estou, né, brincando do polo aí, mas, mas na literatura, quando você descobre o fundamento, você consegue contar qualquer história. E nada mais confortante de que você já tem um caminho percorrido, de faz assim, que você vai se dar melhor do que porque ficar sofrendo, né? Patinando, patinando. Então, muito melhor ter uma estrutura, organizar. É igual você fazer uma trilha com alguém que já conhece aquela trilha. Cada pessoa conhece algumas trilhas, né? E eu, se eu fosse fazer alguma coisa pública em relação à arte, eu ia falar, ó, me ajuda, como é que faz? Isso aqui, e aprender com você. Então, cada um tem a sua trilha, né? E a minha trilha é a criação de textos literários, ensinar isso para que as pessoas se expressem. Porque a gente vive um tempo em que as pessoas perderam o prazer de se expressar. Sabe aquela sensação de que, para que eu vou fazer? Não serve para nada. Botar no Netflix. Isso aqui não vai mudar o mundo, as pessoas, o mundo está perdido. Então eu sou aquela pessoa que vai, não, é no um a um. Constrói a sua mensagem, constrói a sua história. Isso vai repercutindo. Não desanime. Porque quando a gente para de contar histórias, a gente adoece. Então eu acho que a literatura, ela é o grande elixir aí da alma, o grande remédio ou a grande vitamina para que a gente possa acordar e falar assim, mais um dia de renovação, mais um dia de novas histórias. Quantas histórias nós não vamos viver no dia de hoje? Quem está nos assistindo aí, quantas histórias você não pensou? Digita aqui para mim nos comentários para eu saber se você pensou em alguma. Se sim, digita assim, só para eu saber. Quantas histórias você não pensou aqui, enquanto a gente está batendo papo? Então, todos os dias são dias para a gente criar histórias novas, ou contar histórias novas. E eu vivi histórias com você que eu não imaginava que eu ia falar. A gente não planejou aqui o nosso papo, né? E uma coisa, e você é tão jovem, né? Tem muita coisa para falar. E se as pessoas que estão assistindo soubessem o prazer que dá criar. Eu falo sempre para os meus professores, assim, para os alunos, olha, criar é tão bom quanto um ato sexual. Eu uso sempre essa fala, porque criar é muito prazeroso, então nós perdemos isso no decorrer do tempo. Cada dia mais a gente quer tudo pronto, né? Tudo pronto. Mas, gente, você criar é sentir vivo. O único ser humano, ser que cria é o ser humano, né? Então, aproveitar sempre, você sempre fala isso, incentiva essa criação no seu aluno, na gente que está assistindo. Sim, sim. E tem muitos atos sexuais que eles não são férteis, né? E o melhor é sim o ato sexual, mas o ato sexual que traga essas novas vidas, né? Essas novas possibilidades. Eu acho que esse é o grande prazer da vida, né? Que é criar histórias, entrar nesse mundo da imaginação e sair com novas ideias para contar. E olha aqui as pessoas escrevendo, se tiveram novas ideias, sonhos nuvens, 12 milhões de ideias, audatriz, diversas, Opole Denise, já estou estruturando algo, Nomi Fernandes, André Feijó, eu várias, Tadeu Gomes, muitas, o André, a mentoria começa esse sábado, se você animar, fala para o Marcelo, o Zandomico Marcelli, pintores e pintores, muitas, olha só. Ano passado fiz 70 anos e lancei meu primeiro livro, Poemas e Contos, Medão de Como Seria, o retorno tem sido muito bom, olha só. Gente, acho que o Saramago começou a escrever, publicar com 62 anos. Quantos livros ele não publicou depois? Lucas, essa nova peça que eu estou no processo de escrita agora é justamente para essa. Eu queria parabenizar essa pessoa que escreveu aos 70 anos, lançou o livro
porque eu comecei muito tarde, eu tenho 62 anos. E então o primeiro embate que você encontra, que são muito jovens, né? Então você tem um preconceito velado com a mulher da terceira idade. Então eu venho trazendo essa discussão para nós mulheres que estamos vivendo esse momento de tudo é bonito, tudo, mas tudo é muito dividido e tem um preconceito. Então, parabéns para essa senhora, né, Lucas, que escreveu o primeiro livro dela. A gente, enquanto é ser humano vivo, a gente cria. Tadeu, foi o Tadeu que escreveu. Entendeu? E com Desculpa. certeza é isso que você acabou de falar. Somos, né, o Renato Russo não falava, somos tão jovens, né? Ele falou isso para todo mundo. Então, que esse ano surja a sua primeira peça de teatro, que você se orgulhe e fale, está pronta, né? Que você não precise remexer no final, etc. E que a técnica, ela vai te trazer uma coisa muito importante, que é velocidade. E eu não sei quem está assistindo aí, se está com bastante tempo, ou se precisa de velocidade. Então, para quem precisa de velocidade, eu vou convidar para que assista o workshop de dramaturgia, o link está na biografia do Instagram, para acelerar essas ideias, acelerar esse processo. Ó, o André Feijó, tenho 65 anos. O preconceito é com a terceira idade. Esse é problema. Enfim, esse é um tema também para escrever, o etarismo. O André Feijó, ele é aluno do programa Dramaturgia Online e ele escreveu a peça de teatro dele em menos de 30 dias, né, André? Acho que foi alguma coisa assim. E já fizemos a leitura dramática da peça dele. Em breve aí vamos ter o primeiro festival do programa Dramaturgia Online. E quem sabe, né, a sua peça também vai estar nesse festival, se não no primeiro, talvez no segundo, talvez no terceiro. E você que está nos assistindo aí também, quem sabe a sua peça, as suas ideias. E é aquilo que eu falo, entre sem saber exatamente o que você vai escrever. É justamente você às vezes não sabe exatamente o que você vai escrever, que você deve entrar no programa Dramaturgia Online. Ó, o André escreveu a peça dele no teatro em 20 dias. O que você faz em 20 dias? Assinado. Muito louco. É muito louco ver essa transformação. Muito louco. Bom, foi um prazer imenso esse bate-papo aqui com você no Ideias em Cena. Surpreendente. Fiquei muito feliz, Ana, de estar compartilhando essas ideias com você. E queria agradecer e agradecer quem está nos acompanhando aí e deixar as últimas palavras aí para você. Eu que quero agradecer, porque quantas coisas eu aprendi só nesse bate-papo aqui, e que me incentivou a querer aprender mais, e essa busca por essa aprendizagem que não pode a gente perder nunca, né? E quem está assistindo, eu tenho certeza que é melhor do que fazer terapia, pagar terapia, é fazer teatro, é escrever. Então, olha, eu convido a todos, vou entrar no curso, né, participar mesmo. O André, esse menino, ele tem tanto conhecimento, pelo tanto livro que ele escreveu, tanto de peças de encenar, que já foi encenada dele. E eu estou super orgulhosa de estar aqui. Muitíssimo obrigado. E a todos que estão participando também, vamos lá participar. Com certeza, e você quer se encontrar com a Ana, a gente vai ter, né, além do conteúdo gravado, nós temos sessões de mentoria, onde eu vou organizar e te ajudar a escrever a sua peça, sem dúvida. Ó, o pessoal ali com seus relatos. Olá, sou o Jorge, eu tenho 53 anos e estou gostando muito dessa live. Tantos depoimentos estão me dando força para começar. Obrigado. Vai ser muito bem-vinda, muito bem-vinda mesmo. Aqui em cima, eu tenho 56 anos e gosto de teatro. Tem um grupo amador aqui, a gente escreve nossas esquetes e quer aprender muito. Que legal que essas esquetes virem peças de teatro profundas e que muitas pessoas possam ler. Tenho uma peça encomendada tenho uma encomenda de uma peça. Comecei a escrever, mas vou participar da oficina dia 31. Vai ser um prazer ter você aí. Ó, me convidem para atuar, sou atriz. Ó, quem quer atuar na peça dos dramaturgos, a gente está fazendo algumas leituras dramáticas dos alunos da turma 0, vamos colocar assim, que agora a gente vai abrir a turma 1.
Mas da turma zero já tem algumas peças escritas. Nós já encenamos, fizemos algumas leituras dramáticas e os alunos vão poder, quem é ator e atriz, quiser encenar, entre em contato em box aqui com a nossa equipe para que a gente possa entrar em contato e você possa participar dessas leituras, atores e atrizes. Ana, foi um prazer, tenha um excelente dia e a gente se vê, né, no workshop de dramaturgia. Obrigada. Um beijo a todos. Obrigada.